dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Nós estamos aqui com Raquel e com Emily e a Rebeca. Isso! A Raquel e a Rebeca são minhas filhas e a Emily faz parte do PTX, são amigas. Nós queremos falar com você hoje sobre o livro de Ruth. E para isso eu quero ler o capítulo 1, do versículo 1 até o 5, que diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então cada uma das meninas vão falar um pouquinho da história. Elas vão falar sobre 2 personagens. O personagem que a Emily vai falar vai ser Elimeleque e Noemi. E a Raquel? Malom e Quilion. E a Beca? Ruth e Boaz. Ruth e Boaz. Ok. Como foi o início da história, Emily? Elimeleque, ele deixou sua terra em Belém e foi com sua esposa e seus 2 filhos para Moabe, isso, muito bem. E como a história continua, Raquel? Depois dos seus 2 filhos, Malom e Quilion se casaram com 2 mulheres, o nome dela era Ruth e Orfa. Malom e Quilion morreram e Ruth e sua sogra Noemi se mudaram para Judá. Exatamente. Olha que história interessante. Parece um livro que não é muito relevante, não é muito importante, mas aqui tem uma história que vai fazer toda a diferença lá na frente. Porque a história termina com o casamento de Ruth com Boaz. E você vai perceber que Ruth e Boaz, esse casal, eles foram os bisavós do rei Davi. Então essa história é muito importante, tá? Depois que o marido de Ruth e de Orfa morreram, Malom e Quilion, elas ficaram com a sogra e as 3 estavam desamparadas, porque mulher não trabalhava naquela época. Vocês lembram disso, né? Mulher não trabalhava naquela época. Então a Noemi ela decidiu voltar para Belém, que ficava em Judá. Isso. E ela dispensou as 2 noras, a Orfa e a Ruth. Mas a Ruth decidiu ir com a sogra Noemi. Ela disse assim: aonde a senhora ir, eu vou com a senhora. O seu Deus vai ser o meu Deus e o seu povo vai ser o meu povo. Então a Ruth ela decidiu ir morar em Belém, de Judá, com a sua sogra. Então elas foram e a Orfa voltou para viver com a sua família. As 3 estavam viúvas. E quando elas chegaram lá em Belém de Judá, a Ruth ela foi trabalhar nos campos de um homem chamado Boaz para colher trigo, cevada, lembra da história? E lá ela conheceu o Boaz e o Boaz ele gostou da Ruth e a Ruth gostou do Boaz. A Ruth era viúva, o Boaz era solteiro e Boaz era parente de Elimeleque. Ele era parente da família e havia uma lei que se a mulher ela perdesse o marido, se a mulher ficasse viúva sem ter filhos, o parente mais próximo daquele marido deveria se casar com ela para que ela pudesse ter filhos. E os filhos seriam considerados do marido que morreu. Essa era uma lei que existia naquela época. E Boaz era o parente mais próximo da Noemi. Então, como Noemi e Ruth eram parentes, por causa do casamento de Ruth com um dos filhos de Noemi, então Ruth era também parente de Boaz. E aconteceu ali o casamento entre eles, e Boaz ele salvou aquelas 2 mulheres da pobreza e da possível fome que elas passariam naquele contexto. E eles foram muito abençoados. Ruth e Boaz foram muito abençoados, de tal forma que eles se tornaram ancestrais do rei Davi, bisavós do rei Davi, e também ancestrais de uma pessoa muito importante, Jesus. Que história maravilhosa, né? Gostaram da história? Sim, sim.
Então vamos se despedir lá dos nossos amigos? Tchau! Deus abençoe, gente. Vai ter as perguntas pro PTX, tá bom? Quero ver vocês respondendo aí. Deus abençoe e ótima semana.